feito a muitas mãos, deu um resultado bastante interessante. E eu acho que isso é um aprendizado bem legal, de que dá para trabalhar todo mundo junto, tanto vocês até como as entidades, trabalhamos todos em prol de uma melhoria. Enfim, eu acho que os resultados estão aí, a gente vai ver o que acontece, eu acho que vocês vão se adaptando conforme for precisando, porque o centro é tão complexo que essas coisas não vão ser... Isso não é uma receita mágica, né? É uma receita da gente tentar começar e ver onde vai, e vai melhorando e adaptando o que precisar. O que eu queria trazer, e que a gente, das entidades no geral, eu acho que concordam, e a gente já conversou muito isso, e vocês mesmos já sabem o que eu vou dizer, é sobre o perímetro que vocês consideram. Por que isso é, hoje, uma questão importante? Porque esse perímetro que vocês estão fazendo, o nosso medo é que vai virar uma ilha. Ele está inserido no que hoje é o antigo Z17. O antigo Z17, que é a área central, uma área maior que essa, e é só central, ela tem hoje um coeficiente de aproveitamento básico de 5. E hoje as pessoas, os empreendimentos, enfim, podem ser feitos sem o pagamento de outorga. Dito isso, a gente está vendo que a cidade não andou. Então, a gente já tem esse benefício de fazer 5 vezes a área sem pagamento de outorga e não está gerando imóveis novos, não está gerando comércios novos. A gente está vendo o centro esvaziar e não o centro pungente. Então, a gente sente que o resto dessa zona 17, a partir do momento em que a lei da outorga, que está na Câmara, seja votado e o coeficiente básico de 5 vai passar para 1, vocês vão não só não melhorar o incentivo, como vocês estão promovendo um desincentivo, porque agora vai virar 1 e a pessoa que for fazer alguma coisa vai pagar uma outorga de 1 até 5. Então, quem que vai fazer? Já é difícil fazer, ninguém está fazendo. E vai agora fazer a pessoa pagar uma outorga de 1 até 5. Então a gente está com medo disso virar uma ilha. Essa região vai ter incentivos, enfim, e ao redor dela, o resto da zona 17, a antiga zona 17, vai morrer. Ninguém vai querer empreender, já vai ser difícil a gente conseguir fazer dentro dessa ilha, porque com todos esses incentivos já não é, né? O centro a gente sabe como ele está e como que as pessoas estão encarando ele. Então a gente precisa de todo incentivo possível. Estão boas as ideias, estão ótimas, a gente acha que isso realmente é um caminho da gente tentar começar, como eu falei, é um início, um pontapé, mas a gente não pode virar as costas para o resto do centro, né? Para o resto da zona 17. Então, fica aí a nossa ideia. Obrigada, Maia. Próximo. Boa tarde, meu nome é Arnaldo Rezende, eu sou consultor de projetos urbanísticos. Eu queria fazer um comentário, uma contribuição específica sobre a questão de fruição pública, que eu acho muito importante nos projetos atuais de urbanismo, principalmente na característica de recuperação aqui do centro, mas a ideia que eu vou colocar pode ser estendida no conceito de fruição fora desse projeto. O que eu quero dizer é o seguinte: geralmente as fruições para receber esse mobiliário urbano, que você chamou de gentilezas urbanísticas, eles têm o formato de uma cruz ou 2 entradas de um lado, uma saída do outro. A nossa lei atual diz que nós temos que conectar logradouros públicos, se não me falha a memória, algo assim. E muitas vezes a gente tem um limite de ter 2 entradas, mas uma saída só. E eu não vejo porquê, e mundo afora eu vejo soluções de ter uma fruição pública que não necessariamente ela saia num logradouro público, ela pode ter uma espécie de cul-de-sac de pedestre e retornar e ter outras opções, principalmente quando em formato de cruz ou uma cruz com 2 lateralidades. Então esse desenho dá para ser melhorado e certamente em recuperações como essa, para se tornar um ambiente mais fluido, fruição visual, para a gente ter mais segurança e colocar esses equipamentos, vai ajudar muito se houver essa flexibilidade aí. Ok? Obrigado.
Boa tarde a todos e a todas. Eu sou moradora do centro, né? Meu nome é Ionara. Eu moro aqui na Tomás Alves atualmente, mas eu moro aqui no centro já há uns 20 anos, né? Então já morei em vários lugares. Eu já me desculpo porque eu não conheço a fundo o projeto, não tive tempo, né? Enfim, aquelas coisas. Me esforcei para estar aqui hoje para conhecer. E como moradora, eu tenho algumas dúvidas assim, por exemplo, com relação à altura desses prédios, né, que estão sendo previstos aí, porque eu observo no centro as ruas estreitas, né, então nós já temos ruas bastante sombreadas aqui, assim, com prédios que são construídos no limite do lote, né, tipo, onde eu moro, por exemplo, minha varanda dá de cara para a rua, né, porque não tem recuo, nada, né. Então eu fico pensando, se do outro lado da rua subir um prédio, né, que existe a possibilidade disso acontecer, né, porque isso cai muito a qualidade das moradias. Então, que é uma das coisas uma preocupação que eu gostaria de colocar aqui, né, se algo, claro que tendo a maior ocupação do centro, a gente como morador vai ser bom, mas há algum outro pensamento com relação a nós que já moramos aqui, né, porque eu também penso o seguinte, não há terrenos vazios no centro, né? Então, vai ter demolições para subir novas edificações, né? E outra preocupação que eu tenho é com relação a essa questão de temporadas por aluguel, né? Se isso está em discussão, porque a gente sabe que eu acompanho, né? A cidade de São Paulo, por exemplo, que houve um desvirtuamento muito grande com relação a moradias populares, que são construídas em locais de muito fácil acesso, e depois o prédio fica desocupado ou fica ocupado só por aluguel de temporada, né? Então, assim, a gente mora aqui, muitos idosos, né? Então, assim, o que para nós é uma preocupação, né? Os comércios, manter os comércios abertos, né? Os pequenos mercados, salões, né, que é isso que faz as pessoas irem para a rua, né. E aí, por fim, outra preocupação que tem a ver com essa coisa do estreitamento das ruas muito apertadas e sombreadas, com laje, que faz com que atraia a população que está em situação de rua para ficar ali, né, nesses locais. E aquelas passagens que mostrou ali também me trouxe essa preocupação, né, mais um local escuro, que protegido em cima, enfim, né, não sei se isso foi também refletido aí. Eu acho que é isso. Obrigada, Ionara. Obrigada. Vamos responder a cada 3 perguntas para a gente também não ficar, né, para a gente ter um dinamismo também. Marga, a questão da expansão dessa poligonal, vocês têm participado, inclusive, da questão do coeficiente de aproveitamento, C5 no centro, a isenção da outorga. A nova lei da outorga onerosa já está protocolada na Câmara, certo? E o coeficiente básico será 1. Então, o fato de ser 1 na cidade toda, isso faz com que a gente modele e incentiva urbanisticamente as regiões que a gente gostaria de que houvesse um adensamento. Então, nessa região central, com a publicação da lei que está na Câmara, coeficiente básico 1, o máximo é 5, e vai ser isento o pagamento de outorga na região central. Então, isso vai ser um incentivo muito grande para que esses empreendimentos venham. A questão de aumentar a poligonal, a gente discutiu bastante na lei do retrofit, que aí eu já estou dando spoiler para vocês que a gente vai aumentar o polígono da lei do retrofit, a gente já discutiu isso bastante internamente. E essa questão ainda do centro, tem uma questão, quero agradecer a presença do nosso secretário de Finanças, Aurélio Caiado, e solicitar ele que compõe a mesa, porque tem coisas da Secretaria de Finanças aqui importantes. Obrigada, Caiado. E então, essa discussão com relação à poligonal, tá? A gente fazer essa questão da outorga não vai ter mais, né? No sentido de que hoje é o 5, e aí você estaria isento. Não vai passar a ser mais isento no centro, tá? Ele passa nessa propositura quando a gente coloca o coeficiente básico 1. Arnaldo, com relação à fruição pública, a gente entende, a gente vem discutindo bastante, porque a fruição pública, ela flui, o próprio termo fala, fluir publicamente. Para fluir publicamente, ela tem que ligar os logradouros públicos. Embora a gente tenha referências a níveis mundiais
que aquele miolo de quadra e aquele pátio. É isso que você estava discutindo, inclusive, nos outros projetos com a gente aqui. Então, a gente precisa criar essa figura de pátio, ou essa figura de miolo de quadra. Aí eu tenho que alterar a lei de uso e ocupação do solo. Enquanto isso, eu não tenho ainda isso da 208, que é o que a Secretaria de Planejamento está revendo. Então, eu preciso criar essa figura. Hoje, a fruição pública flui entre logradouros, ou em cruz, ou em X, enfim, mas ela tem que fluir publicamente essa circulação. Por isso que ainda ela está nesse formato. A partir do momento que se cria o miolo de quadra ou pátio interno, eu não estou fluindo com a circulação do externo. É um outro desenho urbanístico. É uma outra figura de desenho de quadra. E isso tem que estar previsto na 208. Tá? Então, a gente já está discutindo isso com a equipe. A questão da Ionara, a questão da altura dos prédios, a questão da calçada, Ionara, é condição do alargamento da calçada dentro desses novos empreendimentos. A gente sabe que a transformação do centro vai partir do princípio pela acessibilidade, pela calçada, pela fluição. Então, é uma forma daquelas calçadas antigas, estreitas, sem acessibilidade, esta transformação para novos empreendimentos no centro é exigência ter a calçada mais larga, a fruição, para que a gente consiga ir aos poucos melhorando essa questão de sombreamento e essa questão de acessibilidade também. A altura do centro hoje ela é irrestrita. O que vai travar ela é o quanto você pode construir, ou engordar o predinho ou subir ele na altura. Então isso, o sombreamento em algumas regiões vão ser inevitáveis em razão da altura do edifício, porque hoje no centro ele não limita essa altura, mas a gente tem como ir, vamos dizer assim, equacionando isso dentro da comissão que se criou esses projetos. Vai ser feita pela equipe técnica da secretaria concursada, com a presença dos técnicos da Coab e SEAB, justamente para que não haja um desvirtuamento dessas tipologias para interesse social e seja vinculada às plataformas Airbnb. Então, a equipe vai analisar esses projetos, ver o enquadramento. Por isso que a gente criou Habita Centro, a tipologia é centro mesmo, para que a gente, hora que entrar no sistema, ele distribui automaticamente uma priorização nessas análises, junto com a equipe e essa comissão que a gente vai regulamentá-la por decreto. Mas a comissão está na lei, para que a gente evite esse desvirtuamento em conjunto com a SEAB, com a Coab, desses produtos de interesse social. Tá? Quer complementar alguma coisa, Márcio? Boa tarde a todos. Não, só dizendo, né, hoje a tipologia EIS ela já existe no município de Campinas. Né, então, se a gente for olhar assim, o risco de desvirtuamento existe em todo o município. O que nós fazemos é um acompanhamento, a lei é clara em dizer que são unidades destinadas à moradia e não à locação social. O que nós estamos fazendo é trazendo esse modelo para o centro com algumas outras vantagens, né? Mas essa tipologia de ex-Coab, ela já existe, a Coab ela já analisa e recomenda a aprovação, monitora todo esse trabalho dos empreendimentos ex-Coab, e nós estamos trazendo essa modelagem para o centro com algumas vantagens, né? No intuito de que nós acreditamos que povoando o centro nós traremos uma nova cara para ele com moradias, inclusive moradias de interesse social também. Vou passar a palavra ao Caiado, só para você falar um pouquinho das atividades comerciais e serviços na lei do Procentro, que inclusive a Yara comentou, como ativar a questão de comércio, salões e atividades, que eu não sei se todo mundo tem conhecimento da nossa lei do Procentro. Boa tarde a todos. Primeiro, desculpa o meu atraso, eu estava no outro compromisso, não consegui me desvencilhar mais cedo. Bom, é sobre a Lei Geral de Incentivos para o Centro. Ela é basicamente do ISS, o que diferencia a lei específica do incentivo fiscal tributário da lei do retrofit geral e do incentivo do centro, é que, além dos incentivos que a gente oferece ao retrofit e agora está oferecendo para a construção, a gente oferece também a redução de ISS para 2% para um conjunto grande de atividades. São 84 quinais distintas, 84 atividades distintas,
e é muito fácil você saber se a sua atividade está incluída ou não nesse rol. Vai ser incentivado ou está sendo incentivada a atividade que presta serviço no centro, né, primeira condição, traz para o centro quem vai trabalhar na empresa e traz para o centro quem vai ser atendido pela empresa. Então, por exemplo, uma escola, né, mais clássico dos exemplos. Se uma escola é uma escola presencial, beleza. Os professores vão ter que dar aula lá no centro, os alunos, os clientes, né, vão ter que ir ao centro. Então, vai movimentar o centro. Agora, uma escola dessas que é online, por que eu vou dar incentivo a uma escola que vai ter uma salinha lá e que vai atender milhões de pessoas? Por que eu vou dar incentivo? Então, não tem efeito nenhum dar esse incentivo. Então, essa escola não teria. Um consultório médico, praticamente todas as atividades médicas, de dentista e tal, tem esse incentivo, porque todo paciente tem que ir lá, todo o médico ou o dentista tem que estar no local, então movimenta o centro. Então, é nesse sentido que a gente fez a lei de incentivos para a redução de ISS. Falo já do Habita Centro ou falo depois? Tá. Bom, e sobre o programa de Habita Centro, a gente está também oferecendo um conjunto de incentivos fiscais, além dos incentivos urbanísticos, incentivos fiscais do IPTU, do ISS, do ITBI e das taxas, né? Do IPTU, o objetivo é ter unidades prontas. Então, no período da construção, vai iniciar a construção, você vai pagar o mesmo tributo que você pagava no início, no ano zero, vai pagar em UFIX, até o final da obra. Quando chega no final da obra e for fazer o Habita, aí tem as novas unidades, é individualizada, então vem um novo IPTU, né, já individualizado por unidade, se for muito familiar. E nesse caso, as novas unidades terão 50% de redução do IPTU por 5 anos e depois mais 25% do 6º ao 10º ano. Então tem 10 anos de incentivo, sendo 50% para os primeiros 5 anos e 25% para os outros 5 anos. No ISS, a gente está dando incentivo para o ISS da construção civil, como uma maneira da redução da construção ficar mais barata também. Então, o ISS da construção fica em 2%, né? Respeitado o limite de tempo da construção, né? O ITBI, ele tem uma redução de 50% para a primeira transmissão. Então, acabou de individualizar, você tem as unidades individualizadas, vai vender, essa transação tem 50% de redução, né? E os imóveis da Coab, como o Marcelo falou, aí já é isenção, já é um outro tratamento, né? Tem isenção de ITBI. E as taxas de licenciamento urbanístico, que são todas isentas, né? Esses são os incentivos que a Secretaria de Finanças está oferecendo com o sentido de trazer mais investimentos para o centro, trazer mais população para o centro. Muito obrigado. Dando sequência às perguntas, por gentileza, o nome e alguma entidade. Boa tarde, meu nome é André, eu sou servidor da Prefeitura, mas estou aqui com o interesse de munícipe. Eu tinha aqui 3 questões, mas 2 praticamente foram respondidas, que é essa questão de aluguel de temporada, que de fato é uma preocupação, porque os bairros do entorno eles trazem uma concorrência muito mais vantajosa do que o centro. Então, preocupação de repente no futuro se tornarem prédios vazios e talvez um problema com a questão, mas a senhora já falou. Também se há previsão de expansão do perímetro, eu não sei se de repente fica uma sugestão, se tornaria mais atrativo a lei se tivesse pelo menos uma manifestação de interesse da Prefeitura em futuramente expandir a lei para além do perímetro. Se isso é possível, fica também uma sugestão. Mas o que eu gostaria de perguntar é se a lei ela prevê algum benefício para aqueles proprietários de imóveis dentro do perímetro que eventualmente estejam com dívidas, especialmente de IPTU, se ele poderá ser beneficiado com essa nova lei. É isso. Obrigado.
Oi, boa tarde. Oi. Tudo bem? Tudo bom e você? Tudo jóia. Meu nome é Mariana, estou aqui representando a MRV. Eu tenho duas questões aqui. Uma dúvida, primeira aqui, sobre os tombamentos, né? Se vai ter uma alteração que vai acontecer realmente só na delimitação do novo polígono, ou se vai ter alguma outra lei específica falando, né, sobre a envoltória dos tombamentos, enfim, sobre novas possibilidades. E se vai ser publicado já nessa lei ou em uma nova, né? E o outro, em relação ao IFP de 6 metros, se vai ser só na cidade colonial, isso, ou se vai ter uma expansão para o polígono inteiro, isso mais para a gente conseguir entender aí futuras possibilidades. Obrigada. Vou fazer mais uma e depois eu trouxe os slides da cultura. Como eu sou uma mulher prevenida, né, Fabiola? Aí a gente abre uma palavra para a Fabiola aqui também. Olá. Boa tarde, eu sou a Paula. Falo que eu sou filha do centro, que meu pai sempre foi lojista há muitos anos. E eu sou uma apaixonada pelo centro. Eu falo também pelo Avança Campinas. E eu queria pedir muito a atenção de todos em vários pontos que já foram colocados pela Marga, por todas as entidades, que é realmente a ampliação desse polígono. O setor de construção civil, eu sou engenheira civil e arquiteta, sofre muito com essa questão. Por quê? Para você fazer o desenvolvimento de novos projetos, você precisa ter um perfil de área específico. E o polígono atual, ele não contempla tantas áreas que podem ser comercializadas e que os proprietários aceitariam também fazer parte de um desenvolvimento imobiliário. Então, a ampliação do polígono é um fator essencial para que a gente consiga dar oportunidade às incorporadoras de ter chance de fazer uma avaliação mais aprofundada de novos imóveis. Eu acho que a questão dessa ampliação já foi pautada muitas vezes, que incorre, lógico, na arrecadação da prefeitura. Mas, em contrapartida, a gente tem que pensar no número de unidades que vão gerar IPTU, consumo, fluxo de pessoas no centro, essa movimentação que é justamente o que a prefeitura vem pedindo, você atrair pessoas ao centro. E, aliado a isso, a gente tem um ponto muito importante. Eu acho louvável o incentivo à habitação popular. Mas, em paralelo, como é que você traz serviços, trabalho, desenvolvimento para o centro? Trazendo incentivos também ao médio e alto padrão, não é somente o popular, porque tudo é uma conjuntura de desenvolvimento socioeconômico geral e não somente específico. Então, esse incentivo às outras tipologias são muito bem-vindas, é uma troca, é um alto padrão, médio padrão que vai consumir os produtos e os serviços e o trabalho dessa população de baixa renda que, se a gente for pensar em uma cidade de 15 minutos, agrega, poxa, você está no máximo 15 minutos do local onde você vai trabalhar. Esse fluxo de pessoas no centro, transitando, consumindo, isso gera também a demanda por novos serviços, por novos tipos de atendimento, padarias, comércio. Então, acho que isso é um fator muito importante. E eu queria trazer também um ponto com relação às contrapartidas das incorporadoras. A gente sabe muito bem a dificuldade, esse não é um ponto diretamente ligado aqui, a dificuldade do cliente do centro em ser atendido em questões essenciais, como banheiros públicos, praças, locais para tanto que vocês falam da fruição com gentilezas, mas que isso não são pontos isolados, mas você consiga ser atendido na sua totalidade.
Então, mesmo que seja um ótimo banheiro público com uma taxa mínima de cobrança, ela é super válida, mas tem que ter. Hoje em dia, você tem que pedir, por favor, para alguma loja liberar e você poder fazer a utilização de banheiros públicos. E só fechando, eu acho que todos esses pontos estão sendo muito válidos, são louváveis, eu parabenizo, e acho que a Secretaria da Cultura também tem um papel muito importante. Acho que foi ótima essa questão do Condefat, e a gente criar, junto a isso, espaços culturais para trazer esse público com segurança, enfim, com a limpeza urbana, que é um ponto difícil também de ser atendido, e a parte da iluminação pública. Ok, obrigada. Vamos só encerrar essas 3. Tem mais 2? Tem mais alguém que queira falar além dos 2? Tá, então deixa eu encerrar essas 3, aí eu passo a palavra para a Fabíola, porque essa dúvida da questão do Condepac eu acho que é importante esclarecer. Então, André, a questão da expansão do perímetro é algo que a gente está debatendo aqui, junto com a Paula, junto com a Mariana, essa questão dessa expansão do perímetro. Nossa equipe vai analisar, eu acho que isso é um processo de discussão dentro dessa audiência. Eu vou passar ao Caiado para responder o que o André colocou sobre os proprietários com a dívida de IPTU, como que vai funcionar. E a questão da Mariana com relação ao bem tombado, a Fabíola apresenta. Coloca para mim, a equipe, depois o mapa da Fabíola, por favor. Bom, sobre algum tipo de incentivo, eu não entendi bem a pergunta, porque é uma dívida passada, né? A gente tem feito levantamentos das dívidas dos imóveis do centro. São muito poucos imóveis que têm dívida e são dívidas de pequena monta. Não tem nenhum imóvel que deva um valor significativo em relação ao valor do imóvel. Nem chega nem a 5%, 10%, nada significativo em relação ao valor do imóvel, valor venal do imóvel, do tributo cobrado. Mas acho que praticamente a cada 2 anos, o ano passado foi o 10º ano que a Prefeitura faz refis com uma redução dos juros, das multas e um parcelamento de longo prazo. Pode chegar até 120 meses. Né? Mas, assim, o mais usual é de 60 e 90 meses, 96 meses. Então já é um incentivo muito grande, né? E as pessoas têm aderido fartamente em períodos de refis. Acho que já tem esse sistema. Provavelmente a gente deve fazer um refis ainda nessa gestão, né? E não vai ser esse ano, deve ser ano que vem, provavelmente, mas historicamente tem refis nessa cidade a cada 2 ou no máximo 3 anos. Né? Então, que já é uma boa oportunidade para isso. Boa tarde a todos. Obrigada, secretária Carol. Eu quero ser breve, mas acho que essa explicação ela é de fato importante. Então, a gente tem aqui nesse mapa, ele ilustra um pouco a natureza da discussão que foi havida no Condepac em relação a essa revisão do zoneamento de preservação. Então, a primeira coisa, não é uma revisão de tombamentos, os tombamentos permanecem, mas é uma revisão do zoneamento de preservação, né? O que significa dizer uma revisão de parâmetros para essas áreas envoltórias dos bens tombados. A Resolução 01 de 1988 e o Decreto 10.424 de 91, eles estabelecem justamente um regramento para as áreas envoltórias dos 4 primeiros bens tombados pelo Condepac no município. Que bens são esses? Né? O solar do Barão de Itapura, o edifício da PUC, o solar do Visconde de Indaiatuba, a Catedral, e o solar do Barão de Itatiba, que é o Palácio dos Azulejos. Então, essas duas normativas, elas estabeleceram critérios, né, e fundamentalmente critérios de gabarito de altura, para permitir que esse polígono conformado por esses 4 primeiros edifícios tombados pudesse ser estudado. Essa legislação é de 1988 e 91, final dos anos 80 e início dos anos 90. A gente tem mais de 40 anos passados, né, desse momento inaugural do Condepac. Então, nós estudamos, né, ao longo dessas décadas, nós estudamos exaustivamente
essa área. Hoje a gente possui 71 bens tombados aqui nesse perímetro, né, do polígono prioritário, 71 bens tombados e 91 em estudo de tombamento. Então foi uma área amplamente estudada e, portanto, a gente precisava rever esses critérios do zoneamento de preservação, no sentido de evidenciar as diferentes camadas da formação socioespacial da cidade, mas permitindo com que essa cidade pudesse continuar dinâmica e, sobretudo, permitindo a renovação do centro da cidade, uma vez que hoje a grande questão é muito diferente daquela de 1988, que era manter a ambiência desse centro para que ele pudesse ser estudado, e agora o nosso grande desafio é justamente garantir que esse centro continue sendo utilizado, que esse centro continue fazendo sentido na dinâmica socioespacial da cidade e, portanto, que esse patrimônio possa ser perenizado. Então, aqui nesse mapa a gente tem em roxinho os bens tombados e em laranja as áreas envoltórias, justamente essas áreas envoltórias, né, principalmente nesse pedaço aqui, que é justamente o polígono do centro histórico, a gente tem essas áreas envoltórias que justamente estão estabelecidas estavam estabelecidas por essa resolução, né, porque o CONDEPAC acolheu o estudo técnico feito pela CDPC, que indicava, então, uma nova proposta para esse zoneamento de preservação, em que a gente substituiu o gabarito de altura por alguns outros parâmetros, ou seja, gabarito de altura e espaço de fruição pública. A proposta ficou essa aqui, né, aprovada pelo CONDEPAC. Então, nós temos aqui no perímetro da cidade colonial, que é esse aqui, que vai do solar do Barão de Itapura, da PUC, até a Barão de Jaguara, esquina com a Conceição. Nesse perímetro, a gente estabeleceu, então, como parâmetro, o espaço de fruição pública. Um espaço de fruição pública um pouco mais restritivo do que aquele que consta na Lei Complementar 395 de 22. Ou seja, um espaço de fruição pública de 6 metros. Para a cidade imperial, que é o quarteirão aqui do Palácio dos Azulejos, a gente manteve o zoneamento de preservação vigente, ou seja, ZP2. Então, aqui a limitação é de gabarito de altura de 11 metros. Térreo mais pavimento, mais 2 pavimentos, ou 11 metros. Aqui, que é o polígono da cidade industrial, a gente tem 2 parâmetros. Para os 4 quarteirões iniciais da 13 de maio, nós temos ZP1, que significa térreo mais 8 metros, né? Então térreo mais um pavimento até 8 metros, e temos aqui, na face, né, do complexo para expedicionários, para a Rua Ligerude e também ali os quarteirões da antiga Macardi, o zoneamento de preservação 2, ou seja, limitação de, no máximo, 11 metros, térreo mais 2. Acho que é isso. Obrigada, Fábio. Então, nas áreas que o CONDEPAC determinou esse novo zoneamento, terá essa restrição com relação à altura, pela tamanha relevância do patrimônio, né, histórico aí levantado pelo